Ó, falando em Lula, Bolsonaro e tal, tem novidade também em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro contratou um advogado novo. Pois é, um advogado novo que é responsável pela defesa dele no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no inquérito do golpe, no inquérito da falsificação do cartão de vacinas e no inquérito da venda das joias, que são os principais inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e que podem levar o Bolsonaro para a cadeia. Então eles acharam, a defesa, os advogados que já existiam, a família do Bolsonaro, acharam que estava faltando um advogado assim de peso, sabe? Um figurão desse que entra no tribunal e já impõe respeito e tal. Então eles foram buscar mais pessoas e encontraram lá um advogado e contrataram. Esse cara assume, a partir de agora, a defesa do Bolsonaro. Bolsonaro ganha novo advogado de defesa para casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Está aqui para você. Celso Sanches Vilardi, esse é o nome do advogado. Ele assume os episódios que envolvem o ex-presidente, a tentativa de desestabilização do Estado Democrático de Direito, venda irregular de joias da presidência e a falsificação de cartões de vacinação. Ok, Bolsonaro contratou um advogado novo, é mais um, não é que ele demitiu o advogado e trocou, não. Trouxe mais um para o time, só que esse aí não vai ser exatamente mais um. Ele vai ser o principal, ele assume o comando. Ele vai ser o chefe dos demais advogados que defendem o Bolsonaro nesses processos. Só que tem um problema, né? O Bolsonaro parece que não pesquisou direito na hora de escolher quem seria o advogado. Por quê? Porque ele escolheu um advogado que tem certeza absoluta que o Bolsonaro é culpado. Novo advogado de Bolsonaro já disse que há indícios claros de que o ex-presidente planejou o golpe. Sim, o advogado desse cara aqui, ó, Celso Vilar, tá vendo a foto dele aqui do lado do Bolsonaro, à esquerda? Esse sujeito aí é o novo advogado do Bolsonaro. E o cara já disse que o Bolsonaro é culpado. E, ó, tá aqui, ó, o vídeo tá aqui, vou te mostrar. Sim, vou te mostrar. Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil, e aí ele foi perguntado justamente isso. E aí, você acha que tem... O Bolsonaro tinha acabado de ser indiciado, né? A Polícia Federal tinha acabado de divulgar o relatório da investigação, e aí o advogado foi desses especialistas que são chamados para dar entrevistas nos veículos de comunicação. E aí ele foi perguntado o que ele achava do resultado da investigação da Polícia Federal. E a resposta dele, agora, né, que ele virou advogado do Bolsonaro, a resposta dele não podia ser mais comprometedora, mais problemática para o Bolsonaro. Dá uma olhada, vamos assistir juntos, é curto, mas vale a pena. Ó. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista, quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens. Tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Tá aí, sobra alguma dúvida? O cara diz claramente que ele acha que o Bolsonaro é culpado, que tem indícios claros, essas são as palavras que ele usou, indícios claros de que ele realmente comandou o golpe. E também diz que o trabalho da Polícia Federal é sério. Importante esse destaque aqui. Por quê? Porque agora, que mudou de opinião, agora, contratado pelo Bolsonaro, já mudou, né? Antes ele disse que o trabalho é bem feito, agora não, ó. Estou convencido de que ele não praticou crime algum e estou disposto a defendê-lo depois de analisar milhares de páginas do inquérito e concluir que o trabalho da Polícia Federal foi enviesado. Tá aqui. Então, assim, como ele virou advogado e vai receber alguma grana alta, tipo milhões, sim, porque a última vez que o Bolsonaro pagou advogados, eu até falei sobre isso aqui, ele pagou acho que 6 milhões de reais para os advogados que defendem ele. Então, isso aí também vai levar uma grana alta. Então, assim, mudei, já não acho mais que tem disso, acho que ele é inocente, sabe? Advogado é... Enfim. Mas é isso. Agora eu quero ver como é que o Bolsonaro vai se livrar dessa, porque o próprio advogado dele acha que ele é culpado. E esse cara vai subir lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, no dia do julgamento, e vai fazer um discurso para defender o Bolsonaro. Com que moral? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você. É isso. Vamos mudar de assunto de novo? Vamos mudar de assunto de novo. Seguinte, saiu uma pesquisa recente, agora, hoje, foi divulgada, sobre a popularidade do governo Lula. E não é, tá? Vou até te mostrar aqui, ó. Atlas Intel,
desaprovação de Lula vai a 49,8%, a maior de seu governo. Pois é. Tudo bem que a Atlas Intel é um instituto de pesquisa assim, bem mequetrefe, né? Eles fazem pesquisa pela internet, então não é todo mundo que responde esse questionário, é só quem tem alguma habilidade com a internet. Eu já respondi pesquisa dessa Atlas Intel. Você está lá navegando numa rede social, pum, aparece uma propaganda. Clique aqui e responda o questionário. Aí você responde, é esse tipo de pesquisa que a Atlas Intel faz. Então, assim, de novo, não pega todo mundo, né? Não pega aquelas pessoas mais simples, que não têm intimidade com a internet, não pega as pessoas mais pobres, que muitas vezes nem têm internet. Então, obviamente, é uma pesquisa mequetrefe. Mas, daqui a pouco vai sair novas pesquisas e a gente vai poder confirmar se isso é uma tendência ou se é só esse instituto que está dando esse número aqui, né? Mas, assim, pela primeira vez, tem até um gráfico aqui, ó. Pela primeira vez, aqui, a desaprovação do Lula é maior do que a aprovação. A aprovação está em 47,8%, a desaprovação em 49,8%. 2 pontos a mais do que a aprovação. Você vê o gráfico aí mostrando essa mudança. Então, assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que o noticiário não dá trégua para o governo Lula. Tudo que você lê sobre o governo Lula na imprensa tradicional, nem estou contando a imprensa de extrema-direita, tá? Só a imprensa tradicional. Tudo que você lê lá é ruim. Então é óbvio que fica muito difícil para uma pessoa pensar diferente se tudo que ela lê é coisa ruim e é crítica. Por exemplo, estouro da inflação em 2024 reforça alerta para riscos do descontrole fiscal. Essa matéria da Veja está dizendo que existe um risco de descontrole fiscal no Brasil. Essa outra matéria aqui na coluna do William Vac, da CNN, olha só os termos. Há sinais claros de descontrole das contas do governo. Há sinais claros de descontrole nas contas do governo. Aí, se você vai para a mídia extremista, para a mídia de extrema-direita, aí a coisa é pior ainda, né? Olha só, Gazeta do Povo. Entre a crise e o colapso, Brasil luta pela sobrevivência. Colapso, crise, sobrevivência. Esses são os termos usados pela Gazeta do Povo. Você vai ler o texto, então, aí você assusta mais ainda. O atual governo Lula-Alckmin parece ter levado o país a um estado de perplexidade coletiva. Olha os termos. 2 anos após assumir o poder, a administração enfrenta críticas por uma gestão que, ao invés de trazer a reconstrução prometida, mergulha o país em um abismo econômico e social sem precedentes. E aí tem mais. Os sinais de alerta são claros: inflação descontrolada, aumento vertiginoso dos combustíveis, dos preços dos alimentos, elevação de impostos e um déficit fiscal que ameaça paralisar o país. Olha só o drama. Então, assim, inflação descontrolada, aumento vertiginoso, elevação de impostos e um déficit que ameaça parar o país. É esse tipo de coisa que as pessoas leem nos seus celulares, enfim, nos veículos de comunicação. Mas será que isso tudo é verdade? Será que a gente está à beira do abismo, como está dizendo esse texto aí? Está tudo errado, está tudo indo para o mau caminho? Então, inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta. É verdade, a inflação ficou acima do limite da meta. Qual que era o limite da meta? 4,50%. Porque a meta é 3 e tem uma margem de tolerância de mais 1,5%, para cima ou para baixo. A inflação ficou em 4,83%. Então, 0,33% acima do que era a meta do Conselho Monetário Internacional. Ah, meu Deus, essa que é a inflação descontrolada? Será? Então, é aí que a gente vai ver. Essa página aqui, ó, ela mostra a inflação acumulada desde 1995. Todo ano, ano a ano. E eu queria te chamar justamente para ver isso. Então você pode ver aqui, ó, 1995, inflação foi de 22,41%. E aí vai. Vamos lá embaixo, vamos pegar os últimos anos, vai. Os últimos 4 anos antes do governo Lula, justamente o governo Bolsonaro. Tá aqui, ó. 2019, a inflação foi de 4,31%. É mais baixa? É, mas ela tinha aumentado. Porque ó, se você olhar em cima, 2018, que foi o último ano do governo Temer, tinha sido 3,75%. Então no primeiro ano do governo Bolsonaro, a inflação já subiu, razoavelmente. Não tinha pandemia, tá? 2019, não tinha pandemia. Aí 2020 vem a pandemia, a inflação subiu mais um pouco, 4,52%. Mas o mais assustador disso é justamente o fato de que tinha uma pandemia, porque estava todo mundo em casa, isolamento social, empresas fechadas. Ninguém estava gastando dinheiro porque não tinha onde gastar, porque estava tudo fechado, as pessoas só estavam comprando comida, que era a única coisa que tinha aberto para você gastar dinheiro era supermercado. E mesmo assim a inflação subiu. Mesmo com o brasileiro não gastando, 2020 foi um ano absurdo. Assim, o desemprego disparou, porque muita gente que teve que fechar o seu estabelecimento demitiu os funcionários, a renda despencou, a expectativa de vida caiu. Isso tudo deveria ter jogado a inflação para baixo, mas ao contrário, jogou para cima, 4,52%. Aí vem 2021. O auge da pandemia já tinha passado, a cidade já estava começando a liberar as empresas para voltar a abrir, voltar a funcionar, estava naquele vai e vem, abre e fecha, né?
E a inflação disparou, 10,06%. Dobrou, mais que dobrou em relação a 2020. Por quê? Justamente porque a atividade econômica estava voltando. Nem estou dizendo que a culpa era do Bolsonaro, tá? A culpa é da volta da atividade econômica. De 2020 para 2021. 10,06%. Aí vem 2022, o último ano do governo. Já não tinha de novo pandemia. Obviamente a inflação ia cair, mas caiu até quando? Caiu para 5,79%. 5,79%. Aí, no primeiro ano do governo Lula, ela cai para 4,62%. Então, assim, o Bolsonaro só aumentou a inflação o tempo todo, menos no último ano, que ela deu uma queda, mas ainda assim, essa inflação era mais alta do que hoje, e era mais alta do que o ano passado. Então, o ano passado fechou em 4,62%, esse ano fechou em 4,83%. Quase igual. E mais baixa do que todas as inflações do governo Bolsonaro. Mas essa é a tal da inflação descontrolada que os veículos estão falando.